curtam uma boa cerveja, espero que vocês tenham uma cerveja boa em mãos, para que a gente possa em breve fazer um brinde e começar a contar a nossa história. Não é isso? Legal, a galera chegando, é sempre muito bacana poder falar. Eu sei que é um público diferente do meu, é um público diferente do que me acompanha no dia a dia, mas é uma galera que sempre está disposta a uma experiência cervejeira nova, não é isso? A gente faz a cerveja sempre com a vocação de poder apresentar os sorrisos e trazer sorrisos. Nada, não existe, vale começar dessa forma, não existe nenhuma bebida que a hora que você faz o brinde, você sorria junto. Pensa um pouco toda a história de como se brinda de uma forma geral. Cerveja é algo tão legal, é algo que o brinde é um negócio faz tão parte de você dividir uma cerveja com alguém, que quando você tá num rolê tomando uma cerveja sozinho, você faz o quê? Faz um brinde com a garrafa, não é isso? Então a gente tem essa tendência a poder nos aproximarmos das pessoas, poder fazer tudo nesse sentido em função da cerveja, não é isso? Vocês têm cerveja aí, gente? Se vocês não têm, vocês vão ficar só me ouvindo falar. Tem que ter uma cervejinha boa de vez em quando, não tem? Cadê a cerveja de vocês? Ó, nós vamos começar. Eu vou até abrir a primeira aqui. Eu vou mostrar. Vou começar pela base mesmo. Porque assim, ó, quando a gente fala de harmonização, a gente tem uma série de critérios que envolvem intensidade. E aí, a partir de intensidades, a gente trabalha com vocações. Vou servir para vocês verem, olha que beleza. Agora se você não salivar daqui para frente, tem uma coisa errada. Ó. Olha que coisa mais linda. E olha a cor que fica isso com esse visual que eu tenho aqui atrás. Com essa luz atrás. Olha que beleza. Ó, pegando por aqui. Olha que beleza. Olha uma foto. Foto feita. Saúde, gente. Deixa eu molhar meu bico que eu tô com sede. A gente já volta aqui, ó. Não por nada não, mas dá uma olhada, dá uma olhada. Golão é sensacional, né? Muito bem. Espero que vocês tenham uma cerveja boa também para a gente começar a conversar e contar um pouco dessa história mais do que centenária. Quando a gente começou a conversar a respeito de eu apresentar essa live, a primeira questão é assim, vamos conhecer... A cerveja eu já conhecia, né? Principalmente a linha da 1906, que acaba trazendo um histórico, tem uma vocação, de novo, uma vocação gastronômica, como eu falei no começo dessa nossa conversa. Então, essa é uma proposta, uma lager que a gente tem no dia a dia, é uma cerveja para você tomar sem grandes compromissos, sem grandes preocupações, sem grandes análises sensoriais. Super importante. Então, uma cerveja dessa é uma daquelas que você pega, põe no seu copo, ou toma no bico. E você vai ser feliz. É aquela cerveja ideal para você poder estar naquele momento de... Quando a gente puder encontrar os amigos, sabe aquela coisa de poder sentar num boteco, de poder dar risada, de poder ficar junto? É sensacional. Essa é a proposta. De quando você vai tomar sem compromisso. Então não espere numa lager aroma disso, aroma daquilo. A gente não trabalha com ela dessa forma. A nossa grande proposta é que a cerveja seja colocada no copo, seja linda, e essa é cristalina, e traga uma refrescância, um equilíbrio de doçura e amargor, os aromas de lúpulo, a gente entrega e é muito feliz com isso. Então, eu não vou imaginar, e não é só nesse caso, é de uma forma geral, eu não vou trabalhar com uma cerveja de uma vocação dessa, que não tem uma vocação de gastronomia, forçando, eu não vou. Eu vou pegar uma cerveja dessa para tomar nesse momento de descontração. Se a gente estivesse falando de gastronomia, eu tenho um livro, vou até mostrar para vocês, só de passagem, depois a gente vai voltar e falar deles. Meu livrinho, olha a cara bonitão na capa do livro. Meu livro, Ronaldo Rossi, Botecando e Harmonizando. A proposta desse livro, exatamente falar de harmonização a partir de comida de boteco, dessa brincadeira toda que a gente tem nesse sentido. Uma vez feito isso, quando eu coloquei uma Pilsner, né, exatamente uma International Lager, a proposta inicial foi ter colocado essa cerveja junto com uma coxinha, com um simples fato de poder falar clássico é clássico e vice-versa, não é? Como diria o mestre Jardel, lá, o filósofo Jardel, a gente poder colocar. Então a ideia, coxinha é simples, é clássico, qualquer boteco que você entrar vai ter. Quando a gente fala de cerveja, de uma proposta dessa, tem uma associação direta com botecagem, com tomar sem compromisso, gente, dá super certo. Tá tudo certo. Não coloque, escolha a sua brincadeira de uma forma genérica, vai ser super feliz. Numa das nossas conversas, uma das coisas que realmente, nas primeiras conversas minhas com o pessoal da Estrela, foi quando veio a ideia de contar da história de ser centenária, de ter uma longa história, evidentemente.
E é por isso que eles usam o termo da resistência. Então, de fato, imagina, vocês sabem o quanto é difícil manter um negócio de qualquer forma, né? Se vocês já foram empreendedores, imagina poder 5 gerações estarem à frente de um produto, ainda mais com cerveja, tendo uma concorrência do que tem pelo mundo de uma forma nem sempre fácil de você lidar, e o produto vai continuar sendo bem executado. Alguém falou a respeito de cerveja sem álcool, que eu li por aí, eu tô com ela aqui, não vou tomar, tá certo? A 00, então você deve conhecer. Cerveja sem álcool, gente, é uma coisa que eu vou falar dela agora, eu não volto porque não tem como falar muito de gastronomia. Mas a cerveja sem álcool é uma cerveja que ela vai ter uma relação direta com quando você fala a respeito de não poder tomar de um outro tipo de cerveja, né? Então dificilmente alguém toma sem álcool por opção, no sentido de falar assim, ó, agora eu vou tomar uma Lager, depois eu vou tomar uma Bock, depois eu vou tomar uma Stout, agora eu vou tomar uma Zero, não vai, né? Então a Zero, assim, eu não posso tomar, não tenho acesso, ou porque eu vou dirigir, ou por algum caso de saúde, ou por gravidez, ou pelo motivo que for. Quando a gente trabalha dessa forma, você vai oferecer uma cerveja que tem que ter um equilíbrio para poder ser servida e ela não pode cansar. Então é um momento que a pessoa já não vai poder ter todo o nosso universo cervejeiro, mas vai ter que ser boa dentro daquela proposta e tá entregue, né? Então, quando precisar, se tiver, sabe que tem a opção de poder tomar uma cerveja com 0% de álcool. Isso é muito bacana. Falando ainda de outras questões que envolvem restrições, porque a gente tem... eu tô nesse lugar aqui, esse lugar é mágico, esse lugar chama-se Cervejoteca, é o lugar mais legal do mundo, uma lojinha aqui em São Paulo, a loja mais antiga de cervejas especiais de São Paulo. Nem me apresentei, né, gente? Nem falei de mim. Deixa eu falar de mim um pouquinho, então. Eu sou chefe de cozinha. Esse ano eu faço 25... Esse mês, agora em maio, eu faço 25 anos de gastronomia. E desses 25 anos eu vi muita coisa acontecer. E nos últimos 13 anos, quase indo para o 14, eu trabalho com cerveja. Então eu decidi, por 2 vezes na vida, profissionalizar os meus hobbies. Primeira vez era muito legal cozinhar, né? Então eu sempre brinco que todo gordo sabe cozinhar, passa fome. Então naqueles momentos ainda de juventude, de final de infância, começo de juventude, foi me aventurar. Neto de vó italiana, fica um pouco mais fácil para ter acesso ao ensino da cozinha. E a coisa veio evoluindo a partir daí. Realmente muito legal. Fui aprendendo, fui me dedicando, comecei a trabalhar, comecei a com encomendas, vieram os convites. Assumi a primeira cozinha profissional quando eu tinha 21 anos. Eu sou de uma geração anterior às faculdades de gastronomia, numa época dessa não existia. E continuei, né? Continuei atuado, continuei chegando no rolê. E depois sempre fui um entusiasta das cervejas, né, de uma forma geral. Sempre fui cervejeiro, sempre fui de poder chegar no boteco e me perder com os meus amigos e ficar um tempão me divertindo com isso, de poder marcar. Balada para mim era isso, sentar no boteco com os amigos na vida, né? E aí eu comecei a estudar a cerveja, ver como ela poderia trazer riquezas de aromas e sabores, poderiam ser usados na gastronomia. Até então não tinha, né? Até então no começo, quando eu comecei com essa brincadeira de o que vocês conheciam de cervejas ditas especiais há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então imagina eu há mais de 20 anos como era difícil. Nosso acesso era esse, mas de coração, de alma, eu sempre fui cervejeiro e sempre que possível eu trabalhei com cerveja. Não dava, não dava. Hoje a gente tem muitas opções. E aí, de um dia para o outro, eu vim trabalhando na ideia. Tinha inaugurado algumas casas, nunca fui cozinheiro, fui chefe executivo de uma série de casas. Tenho 53 casas nas costas para contar como chefe executivo. E dentro dessa proposta, uma das últimas que eu montei antes desse momento da cerveja, me motivou a chegar nisso aqui. Então a Cervejoteca sempre foi um lugar de cultura cervejeira, um lugar que você consegue entender o que você está passando, que você vai falar sobre estilos. As minhas cervejas são divididas por estilos, então eu não vou ter uma arrumação por país, nada. Então você vai chegar, vai descobrir uma que você gosta, ao lado vai ter uma outra vida. A gente consegue realmente ter um universo de possibilidades nesse sentido, é de fato muito legal. Então poucas coisas são mais legais do que falar de cerveja. A única coisa que é de fato mais legal do que falar de cerveja é beber enquanto fala, não é isso? Alguém não concorda comigo? Então vamos lá, vou mostrar uma segunda opção para vocês. Essa cerveja é uma cerveja sem glúten. De novo, o glúten é uma proteína, um problema que tem muita gente que acaba tendo, e essa é uma cerveja feita diferente de algumas outras do que a gente tem no mercado. Por quê? Porque a base dela, normalmente a cerveja sem álcool, a cerveja sem glúten, ela vai ser uma adaptação enzimática de uma outra cerveja da linha.
Essa cerveja, a base dela, ela vem de uma cerveja que eles servem na bodega, um princípio de bodega que eles têm na Espanha. Sensacional essa história também. Então, é um processo enzimático de retirada, de remoção, de quebra, de fato, né? Do glúten, e a partir daí a brincadeira vai acontecendo. Então, uma cerveja sem glúten, só para vocês ficarem um pouquinho mais de sede. Olha que beleza. Uma taça da Bracerva. A Bracerva é a nossa instituição. Instituição Brasileira das Microcervejarias. Vale conhecer. Então, ó. Olha a coisa mais linda. Olha a coisa mais linda. Olha de longe e fala que... Olha de longe e fala que por qualquer motivo aqui a gente tem alguma coisa que não é glúten ou não é. Não dá, né? Vendo de longe a coisa... Olha o brilho que tem a cerveja. Fica sensacional. Dá mais um golinho daqueles para deixar vocês com um pouco mais de sede. Já estão com bastante sede, não estão? Espero que estejam. Então, aqui nós vamos trazer uma cerveja já comparando entre ela e a nossa Estrela Galícia. Eu vou trazer uma cerveja com um corpo maior, uma intensidade maior de sabores, uma carga bem maior de malte, uma proposta que acaba vindo maior, mesmo na questão do volume de lúpulo que gera amargor. Vale. Então, assim, de novo, é uma proposta diferente. As pessoas não tendem na vida, hoje eu vou tomar uma Pilsner, agora eu vou tomar uma Pilsner, eu vou tomar, como a gente falou, uma Stout, vou voltar para tomar uma sem glúten sem álcool. Não vai, mas se tiver a opção de tomar, ela vai estar à sua disposição e, de fato, vai fazer muito bonito. Olha, eu vou falar para vocês, é bem legal, daria para tomar, e eu vou tomar, evidentemente, a hora que a gente acabar o nosso bate-papo, pensa numa noite que vai ser um pouco mais feliz, a minha exatamente por ter acesso a todo esse universo de cervejas. Aí, vamos falar de gastronomia e cerveja, vamos falar da harmonização. A harmonização, eu tenho uma frase que eu falo há bastante tempo, uma frase que eu falo que descreve o que é harmonização, que é assim: e que juntos eles são muito melhores. Então, aquele princípio de pegar 1 mais 1 e fazer virar 3, de uma forma muito tranquila. Dá para entender? Claro que dá. Então, quando você pega qualquer coisa e você serve com qualquer coisa, naturalmente o seu cérebro e você estão buscando alguma coisa com essa união. Então você não vai fazer só por fazer, misturar coisas aleatórias. Então pense comigo. A gente mistura coisas no dia a dia o tempo inteiro, mesmo sem perceber. E podemos chamar de harmonização? Então pensa, arroz com feijão, café com leite, goiabada com queijo. Quando você coloca o ketchup na batata frita, quando você coloca o leite condensado no morango, ou quando você coloca o bacon em qualquer coisa. Não é isso? O bacon é o maior presente que Deus nos deu, então o bacon é acima do bem e do mal, bacon é vida. Essa frase não é minha, essa frase é muito ligada a mim, mas de fato ela não é minha, mas é mais ou menos isso. Então o que você quer dessas experiências todas? Equilibrar. A gente trabalha buscando equilíbrio de um lado, buscando equilíbrio do outro lado. Então, de uma forma muito simples, quando você tem o café mais amarguinho, o leite mais adocicado, quando você junta os dois, você está equilibrando, e é a proposta de como essa coisa funciona, tá certo? Então, de uma forma muito simples, a gente tem o princípio da harmonização da cerveja com comida, é poder te oferecer alguma coisa onde eu vou, primeiro, zerar o meu paladar, isso é o princípio da harmonização, trabalhar com corte, tá? Já vou falar um pouco mais sobre isso. E a partir daí, quanto mais preciso e mais rico forem as interações que eu tenho entre o meu prato e a minha comida, e o meu prato e a minha cerveja, mais rica vai ser a minha experiência. E é fácil de fazer isso. Muito bem? Estão me acompanhando? Gente, vocês escrevam qualquer coisa, fiquem à vontade para a gente poder conversar, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Falando de stout, vocês devem conhecer uma cerveja, é muito fácil explicar tudo a partir de uma stout. Então, uma stout é uma cerveja que traz notas torradas, né? Não se remete ao café. Então, quando você vai pegar isso e colocar isso é um princípio, nós vamos falar de cada um dos casos aqui, de uma forma muito simples. Eu preciso de cerveja que tenha algum caráter, uma vocação maior de sabores, de intensidades, de propostas, para poder envolver com outros pratos, com outros elementos. É por isso que eu vou evitar trabalhar com uma Pilsner. É por isso que eu vou ter muita dificuldade de trabalhar com cervejas realmente muito leves. A gente vai ficar meio perdido. Voltando para Stout, conhece Stout? Já tomaram Stout? Tem marca café. Não há necessariamente café. Pode colocar, mas não há. Então, em não havendo café, de fato, o malte torrado vai gerar características que remetem ao café. Este malte torrado é o que você vai lembrar ao café, vai poder ser associado com elementos que combinariam naturalmente com o café. Leite combina? A gente já falou que sim, né? Então, boa parte das stouts servidas juntas com
com queijo, por exemplo, vai dar muito certo. Muito certo. Várias das cervejas que você pode pensar, por exemplo, então aí seria um trabalho de harmonização por contraste. Tá? Então eu vou ter o adocicado e o amarguinho, como eu falei inicialmente, é mais ou menos isso. A gente já volta para explicar um pouco mais durante os nossos casos das cervejas. Vou ter, já que eu tenho o contraste, vou ter a semelhança. A semelhança é quando eu vou buscar elementos que são comuns ao prato e à cerveja. A nossa Red vai ser perfeita para falar dela. A nossa Red vai ser uma cerveja que vai trazer características riquíssimas, que remetem a caramelo. E é muito fácil achar caramelo. Como eu brinquei agora falando do bacon, o bacon é o maior presente que Deus nos deu na gastronomia. O segundo maior presente que Deus nos deu na gastronomia chama-se reação de Maillard. Uma forma muito simples. Reação de Maillard é quando você consegue caramelizar as proteínas. Caramelizar as proteínas é exatamente o que deixa um bife grelhado ser mais saboroso do que uma carne cozida. É exatamente o que faz com que a casquinha do pão seja mais saborosa do que o miolo. E aqui, nesse caso, não tem importância nenhuma a sua preferência. Não estamos falando sobre preferir carne. Estou querendo mostrar para vocês que a exposição ao calor gera uma camada extra de sabor e ela é mais intensa. Entenderam? Então, buscar esta camada de sabor nesses pratos, por exemplo, como eu falei para vocês, associá-los ao caramelo fica muito fácil. A gente vai ver uma outra harmonização por semelhança. E a terceira opção, a mais difícil de todas, é quando a gente trabalha com uma formação, a criação de uns sabores complementares. Então eu vou emprestar elementos de um para o outro e vou gerar o terceiro sabor. O terceiro sabor de uma harmonização é aquela coisa de como se você tivesse ali os anjinhos do Filadélfia estivessem... Oh! É isso, é inesquecível. De fato, é o auge, mas a gente não vai conseguir isso sempre, não é tão fácil, mas a gente consegue fazer isso de forma mais ou menos recorrente. Não é difícil de fazer harmonização. É só sabendo como a coisa funciona. Olha que belezinha que eu tenho aqui. Vou pegar 1906. Nossa, primeira, vou por uma ordem simples, tá, gente? Eu tô com uma cola aqui, inclusive, para não me esquecer de nenhum detalhe exatamente importante. E vou servi-la numa taça linda também. Olha que beleza de taça. Ó, já tinham visto essa? Já tem uma dessa aí? Você já tem? Que beleza. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, né? Primeira coisa é, de fato, abrir a cerveja. A partir da abertura, vamos criar um pouquinho de invejinha para vocês. Ó, de novo, ó, que belezinha, ó. Olha que coisa mais linda. Olha. Ó, ficou até escondido atrás, não dá nada, posso ficar. Tá muito mais bonito que eu. A brincadeira aqui é o seguinte, a Red é uma cerveja, a linha especial 1906, eu já falei para vocês o porquê de 1906, não é? Exatamente pelo fato de que nós temos a data da fundação da cervejaria, fica lógico, a partir disso poder fazer uma homenagem. E a gente foge da característica original do princípio das lagers mais simples da linha, né, das cervejas que nós chamamos de populares. Aqui eles entram num grupo que envolve o termo Bock. Deve ter ouvido falar sobre isso. É um estilo. E o que define um estilo? Deixa eu dar um gole primeiro, gente. Ó. Aqui, vou falando, só eu falando, ninguém mais me acompanha, fica difícil, então vou dar esse golão daqueles que... Muito legal. O que a gente consegue com isso? Uma divisão, tem um determinado nome, né? Mais ou menos isso. Vamos falar comparando com gastronomia. Você não precisa nem saber de teoria nenhuma de harmonização para saber o que é uma salada versus o que é uma sopa, tá certo? É mais ou menos isso, não precisa entrar em detalhes, é mais ou menos isso. Eu vou entender que uma Bock vai ter características que uma Stout, de novo, como eu já citei agora há pouco para vocês, vai ter outras características, é só isso. Então, o que eu espero que uma cerveja tenha dentro dessa classificação? Que ela é chamada de Helles Bock, ou seja, uma Bock clara, então ela vai trazer uma carga de malte adocicado remetendo ao caramelo, não exatamente exagerado, mas presente, um adocicado que está presente na boca, só que num equilíbrio gigante entre o volume de lúpulo que essa cerveja traz. O lúpulo é o que gera o amargor da cerveja. Quando você consegue equilibrar essas duas coisas, a gente aumenta um negócio que chama drinkability. Já ouviram falar disso? Já, né? Drinkability é a capacidade que nós temos de tomar a mesma cerveja em sequência. Então, quando você pega uma
cerveja mais próxima da Galícia, ela vai dar. Percebe? A gente já volta a falar da cozinha comparando com isso. Essa é uma cerveja que ela vai ter um caráter, uma intensidade maior dos seus sabores, dos seus aromas, e a partir daí você já consegue imaginar isso aqui voltando para a gastronomia, tendo uma vocação para a gastronomia. Olha que legal. Então essa é uma cerveja que seria perfeita para brincadeiras como frango assado, carne de porco. Então, carne de porco é fácil, né? Então, se falar daquele torresminho, não, ainda não. Precisa ter um pouco mais de força para isso. Mas, se for um leitão não, um pernil assado, sucesso. Você tem uma cerveja com características que vão levantar a experiência ao poder fazer isso acontecer. Ó, realmente sensacional. Vale a experiência, vale pensar nessa brincadeira. A cerveja é... Falei e não mostrei a cerveja. 1906, a base da linha, uma coisa que nós chamamos de aquecimento alcoólico. O que é o aquecimento alcoólico? É quando você começa a sentir o calor de fato, né? As cervejas começam a esfriar. Vocês estão todos em São Paulo? Onde vocês estão? Vocês estão muito quietos aí, gente. Estou falando sozinho. Vocês aqui em São Paulo tá frio hoje, até fechei a porta. Eu sou um cara que não sente frio, gordo dificilmente sente frio, mas hoje tá frio. Então quando você fecha a porta, não é isso que eu ia falar. Quando você tem uma cerveja com aquecimento alcoólico, você começa a entender que você vai ter ou aquecimento ou refrescância, e nesse caso eu tenho o aquecimento. Ela começa a valer. Então já uma cerveja vai valorizar. O Ceará nunca é frio, né, mano? O Ceará jamais é frio no universo. Aqui em São Paulo aqui a gente tem bastante coisa. São Paulo tá frio, não tá frio aqui em São Paulo, gente? Tá ou não tá? Eu tô falando isso. Tá frio pra caramba esse lugar aqui, tá esquisito. Né? De uma hora pra outra esfria, esquenta, mas a gente tá acostumado com isso já. Tá bom, a partir do tá bom é frio também, né? Tá bom é bagunçado de frio. Então aqui a gente vai ter essa história de começar a desejar ou curtir, aproveitar as cervejas que tragam mais essas características de São Paulo. Olha que beleza. De São Paulo, de aquecimento alcoólico, a cerveja que traga uma força de álcool um pouco mais intensa. Se você tem a minha idade, vocês não têm uma idade parecida, eu tenho o quê? Uns 25 anos mais ou menos, você tem mais ou menos isso? Não, então um pouco mais. O Sr. Robson Gillespie que apareceu aqui tem muito mais do que isso, né? Mas o Sr. Robson Gillespie da geração do meu pai vai lembrar de quando chegou no mercado a primeira Bock. Era uma cerveja que chegou com a ideia de poder ser apresentada para o inverno. Né? Então, o brasileiro até hoje, ele entende muito pouco. O brasileiro médio, a gente trabalha muito para tentar mudar isso, para tentar apresentar esse tipo de proposta. Mas assim, até outro dia, a galera usava como referência de cerveja loira, morena e ruiva. Gente, não, né? Eu estou falando de 3 propostas dentro do universo de Bock. Bock, de uma forma geral, estaria no grupo da ruiva. Se a gente tivesse da Traditional Bock, não é exatamente o caso. A hora que eu mostrar a rede, vocês vão entender a proposta da cor daquilo que eu estou falando para vocês. Eu vou deixar nas taças daqui para frente para que a gente consiga exatamente comparar as 3 mais para o final. Então, quando eu tenho uma cerveja, você vê vermelha? Não, né? Você coloca aqui perto da luz, ó, não é exatamente. Então, se ela não tem toda essa cor, não poderia ser chamada de uma ruiva. Nem é, não tem por que a gente falar isso. Mas de uma forma simplona, a galera entendeu, a galera aprendeu algo nesse sentido. E eu passo a ter cervejas dentro dessa apresentação simples demais e não evoluir em nada a nossa questão da cultura cervejeira. É por isso que a gente trabalha com os estilos. Ser ou não dentro de um estilo não quer dizer nada que a cerveja é ou não boa. Entendam isso, super importante. Pegar uma cerveja para vocês, oferecer uma cerveja que não poder ganhar um concurso dentro daquela categoria. E acabou. Tá certo? Não existe relação nenhuma, não se esqueçam disso. Então aqui eu tenho a base de uma Helles Bock, dentro da proposta que ela deveria ser, tá muito certo, tá muito legal, dá para tomar de balde. Em sabendo quais são as aromatizações. Sabe o que seria legal com essa brincadeira também? Sabe, você gosta de queijo, gente? Vocês não gostam de queijo? Só eu gosto de queijo? Não, vocês gostam também, né? Todo mundo gosta de queijo um pouquinho. Tem quem não gosta, ok? Mas a maioria gosta, evidente, eu adoro. Dentro de um queijo, pegar uma proposta de um queijo quente ou alguma coisa que possa ser levado para gratinar no forno. Puta, que coisa linda. Então, daquela gratinada, aquele marronzinho aparecendo, aquelas bolhas aparecendo, e aí você vai ter um reforço das características de tosta e caramelização. Esse tipo de cerveja, ela seria perfeita. É curioso falar isso para lanche, mas entende o que eu tô falando? Ela seria perfeita se eu estivesse falando para vocês servirem acompanhando um queijo quente, por exemplo.
aquele pãozinho tostadinho, aquela manteiga por fora. Olha que coisa mais linda. Só eu vou salivar? Eu vi o gordo que não saliva, que fala de comida? Não dá, né? Fica realmente lindo. Fica... Ó, não se esqueçam dessa proposta para vocês tentarem. Vou abrir a segunda. Eu tô aqui, eu tenho uma cola, tenho uma mesa do lado, exatamente com o relógio, até para não perder, porque assim, se deixarem eu falar, eu falo para sempre, né? Então é bom que a gente tenha um reforço de um relógio, alguma coisa me cobrando para voltar sempre pro prumo. Ó, nossa Red. Já viram essa? Já tomaram? Tiveram oportunidade? Ó. Nossa, não precisa. Essa aqui. Quando a gente fala de eles chamam de colorada. Colorada, exatamente. Um processo, mesmo modelo que foi a primeira que eu servi, que não era da Estrela. Tá vendo aqui, ó, que belezinha? Vamos servir de novo. Olha, 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 olha. Não vai falar que não tá com sede, vai falar que não tá com... Olha, olha isso, olha essa cor, olha. Vai falar que não tá com vontade disso? Não dá, né? Não tem como a gente falar um negócio desse não tá lindo. Então, lá, colorada, a nossa cerveja vermelha. Vale falar uma coisa para vocês, gente. Olha só, 8% de álcool, classificada por eles como uma Doppelbock. Vale lembrar que essas 3 cervejas, a 1906, são cervejas já são importadas ainda, feitas lá na base da Espanha. E dentre todo o processo de origem do que essa galera trabalha, eles plantam o próprio lúpulo. Olha que legal, né? Então você garante a qualidade. E, porra, começou a me convencer muito fácil, né? Da hora que a gente começou a ouvir essas histórias. Então, de poder plantar o próprio lúpulo, ter sua reserva de água, de poder trabalhar. O que você faz? Você respeita a qualidade do seu produto. Então, assim, numa das propagandas, procura na internet, vale demais vocês conhecerem essa. O cara fala assim, enquanto tem gente que se orgulha que a cerveja fique pronta em alguns dias, algumas nossas chegam a ficar 40 dias para ficar pronta. E esse tipo de resultado. Você não consegue acelerar tanto um processo sem perder qualidade. Tá certo? Então, quando você pega uma cerveja que traga um álcool mais alto, para ele ficar redondinho, aquela cerveja fácil de tomar, aveludada, rica nos seus aromas, nos seus sabores, em equilíbrio, uma cerveja que vai fermentar um pouquinho por cada dia. Não vai ser um pico de... Vai, no começo tem. Mas depois, para chegar onde você quer, para ela atenuar, que a gente chama, para consumir todos os açúcares disponíveis, ela vai subindo de pouquinho em pouquinho. Essa é a riqueza você consegue só com o tempo. E aqui os caras têm um tempo que precisam ser demandado para isso. Falei. Não tomei. Ó, olha aqui na luz. Olha. Olha só, vou tomar um gole e já volto, peraí. Que beleza, hein? De novo. Tudo que a gente falou com álcool mais alto, 8%. Em trabalhando com a Jéssica bebendo comigo. Aí que tá, temos que fazer isso junto mesmo, né? Beber cerveja sozinho não tem graça. Por mais gostosa que seja, a cerveja é legal. A gente tá sempre junto, poder social. Gente, olha que legal. Poder falar de uma cerveja que traz notas sensoriais mais elevadas e você ainda percebe o lúpulo presente. Muito bacana. Então essa cerveja, tudo aquilo que eu comecei a falar a respeito de caramelo e tosta, a gente começa a aplicar essa cerveja para poder envolver na harmonização. Então eu consigo trabalhar com ela já envolvendo alguma coisa de carne vermelha, eu consigo trabalhar com ela com qualquer outro, aí vamos falar de queijo, por exemplo, os queijos adocicados ficam incríveis com esse tipo de proposta. Quando você usa, por exemplo, vamos falar de Golden Mental, conhece esses queijos? Conhece. Né? Esses queijos eles têm, assim como algumas opções de meia cura brasileiro, eles têm uma matriz adocicada, são queijos que têm uma base adocicada. Então esses queijos têm essa base adocicada, quando você traz uma cerveja que remeta principalmente ao caramelo, gente, fica incrível. Provem. Outra coisa que não dá para errar. Vocês têm um macarrão preferido? Qual que é o macarrão preferido de vocês? Já me ouvindo falar até agora, dá para imaginar que o meu preferido deve ter bacon e queijo, ou não dá para imaginar isso aí, né? Então, assim, carbonara é sensacional. E além do carbonara, o próprio 4 queijos, né? Um molho de queijo, de uma forma geral, vai dar super certo. E qualquer um dos dois casos seria perfeito esse tipo de proposta. E por que com o macarrão essa cerveja vai dar conta de você poder oferecer para harmonização, para o corte, né? Zerar, tirar a gordura da boca? E se fosse, por exemplo, hambúrguer, eu não conseguiria.
Você quase consegue com hambúrguer, com mais coisas em cima, com mais bacon, com molho gorduroso, talvez você precise de mais elementos de corte para poder limpar esse paladar no final, daquela mordida deliciosa, cara, que você morde, aquele escorre aqui. Vocês que têm bigode sabem como é difícil comer hambúrguer em público, não é isso? Que come sempre fica meio lambuzado, mas puta, não tem graça de comer hambúrguer se não for dessa forma. Então, dentro dessa brincadeira, você vai às vezes ter mais gordura do que você consegue chegar. Isso é o mais importante. Então, se eu conseguir trabalhar com esse hambúrguer menos gorduroso, menos exagerado, eu consigo essa cerveja. Se for exagerado, eu já vou precisar pedir um hambúrguer que seja menos exagerado para poder acompanhar. Tá certo? É mais ou menos isso. Vamos lá. Sobre os molhos estão certos, então a gente consegue trabalhar fácil com molho, como eu falei, o carbonara ou o molho de queijos, vai dar super certo. A minha questão, quando eu falo de molhos vermelhos, essa cerveja, o que eu vou falar para ela vale, de fato, a primeira, a 1906, a reserva, ela vai ter mais a ver com o molho vermelho, mais chance de trabalhar com o molho vermelho do que essa nossa cerveja número 2, que é a nossa Red. Por quê? Porque toda cerveja mais alcoólica, isso por regra sempre, tá? Toda cerveja mais alcoólica, ela vai trazer para você uma chance de ter um resultado de doçura maior. Por quê? Para gerar o álcool, a gente tem que ter açúcar, tá certo? Então a levedura consome os açúcares, gera o CO2. Nem todo esse açúcar fermenta. Então, às vezes, uma cerveja que traga uma nota adocicada pode ser alguma coisa que não fique tão bem com o tomate. O que é o susto, o medo que todo mundo que trabalha com molho de tomate tem? Vocês devem ter visto a galera falar do medo da acidez, não é isso? Ah, mas é ácido, é isso? Então, beleza. Para evitar isso, a gente vai evitar cervejas que tragam notas adocicadas. Porque um pelo outro, você vai potencializar o que você não quer. Beleza? Esse formato foi um formato testado, desenvolvido para ser uma cerveja de apreciação. Uma cerveja. A gente tem princípios de uso de taças e copos, a galera sabe disso. De uma forma geral, eles se resumem a poucas diferenças entre si. A boca larga, para tomar em grandes goles, então é uma caldeireta, é um pint, é uma caneca, tá certo? Mais ou menos isso. Quando você fala de uma taça, e aí este caso vale, exatamente, Maurício, Tecu, o nome disso aqui, são as primeiras, as iniciais dos nomes dos caras que criaram essa taça. Você tem o princípio de poder colocar o nariz e aproveitar esse desnível para que a cerveja fique aqui dentro. E a partir do que você tem de aromas sensoriais, eles fiquem concentrados por esse formato do copo. Então, toda vez que eu pego uma caldeireta ou algo assim e é muito disperso, são cervejas que eu vou tomar sem a preocupação sensorial. Olha que beleza. Então, como eu falei, a Pilsen no começo, a gente falou disso, da lager, para tomar por tomar, é mais ou menos isso. Não vou precisar, até porque os meus goles são grandes, e eu vou acabar tendo um trabalho desnecessário. Então, para isso, serve uma taça realmente. Gente, é só ver o formato, só ver o tamanho. Tá certo? Cabe muito mais. Ó, a gente tá falando de uma comparação simples. Aqui, a boca mais larga, fácil de virar, fácil de a gente tomar. É isso. Então, entender a vocação. As taças. E quando a galera tem cerveja de trigo, entender que a cerveja de trigo é servida num copo inteiro, porque a garrafa tem que ir inteira. Né? Então, é o formato, aquele copo alto de trigo, ele é servido porque você tem que depositar o volume inteiro da garrafa com o sedimento que está no fundo. Só uma pincelada sobre cultura cervejeira para vocês e voltamos com o Tecu. E aí, vamos tomar a Black. Gosta de cerveja escura? Minha mãe, Dona Rosa, se estiver vendo aqui agora, vai pirar, mas não tá. Minha mãe nem sabe como que liga telefone, celular, como faz para acessar para lugar nenhum. Não tá. Vou ter que depois baixar isso aqui e levar para ela. A hora que eu for lá, à distância, dar os parabéns de Dia das Mães no domingão. Vou falar para ela que eu falei com ela. Minha mãe adora cerveja escura. É claro, meu pai adora cerveja também. Aquela coisa da. Você não consegue ter um fruto diferente da árvore, não é isso? A gente tem realmente propostas para poder estar sempre perto das origens. Então, de fato, os meus pais adoram cerveja, graças a Deus. Exatamente por isso que eu posso hoje estar aqui com vocês, curtindo tanto isso que eu faço.
Conhece essa? A Black? Então tá bom, ó. Ó de novo, olha. Olha. Até, olha. 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 Jesus. Olha. Olha ali na luz. Olha, ó. Dá pra ver menos? Tá vendo? Coloração escura, mas mesmo assim ainda consigo ver essas nuances. Ah, vamos ser poeta. Um poeta cervejeiro. Tá vendo aqui essas coresinhas aqui? Chamamos de traços rubi. Olha que beleza. Então isso tem a ver com o malte base utilizado, normalmente o Bause, o malte base caramelo, ele vai trazer as notas de caramelo e fica assim, e você consegue ver na luz, olhando pela luz. Cadê? Ali, olha lá, uma coisa linda, coisa linda, coisa linda. Saúde, gente. Vocês não tomaram nada até agora? Estão só me ouvindo falar? Devem estar com sede, hein? Olha lá vou eu. Então é sensacional, né? Mostra a garrafa, mostro, claro. Tá bom? Ela é chamada de Dunkel Bock. Então, uma Bock escura. Dunkel em alemão tem essa tradução livre, né? Claro, não falo alemão, falo as coisas que a gente fala a partir da cerveja. E com a tosta, eu passo a ter possibilidades que, de um lado, vamos imaginar, cerveja, por que coloquei ela por último? Ó, se a gente fizer uma evolução de álcool, ela é menos alcoólica do que a Red. Porém, ela vai ser mais intensa no sabor. Não na boca, mas o que a gente chama de retrogosto. Retrogosto é assim, você engoliu, passou, então o gosto está na boca. Põe na boca, você sente. Doce, amargo, muito bem. Engoliu. A hora que você engoliu, você respira. Essa respirada o que vai trazer são sabores, os aromas do retrogosto. Então eu vou trazer o retrogosto e o retroolfato. Né? Vem a partir daí que a gente conhece. Então você vai pegar essa característica, o amargor é o elemento que mais fica presente na língua. Nunca se deram conta disso? Então, todos os sabores que são mais intensos, eles têm uma relação. Claro, você pode colocar picância, você pode colocar mostarda, você pode colocar gengibre, wasabi, canela, tudo isso tem um sabor muito forte por si só, bastante pungente. Mas toda vez que você fala a respeito de amargo, o amargor, por formato de papila que nós temos na boca, ele fica mais tempo. Vou dar uma outra pincelada cultural. Originalmente, na parte primitiva do cérebro, nós entendemos amargor como veneno. É por isso que dificilmente uma criança adquire gosta de alguma coisa amargo. O ácido para o cérebro tem a ver com coisas estragadas, o amargo com veneno. Tanto que a gente vai descobrindo os prazeres de coisas amargas conforme o tempo passa, de comida, bebida. Eu não conheço todos vocês, mas eu sei que cada um de vocês, na família de vocês, tem um tiozão que toma Campari, não tem? Tem. Toda a família tem um tiozão que toma Campari. Você poder falar a respeito de amargor sem que boa parte das pessoas curtam junto. Gente, historicamente é só pensar o histórico do consumo de vocês. Quando vocês estavam naquele período universitário, não é? Aquele período que todo mundo passa tomando cervejas menos legais, e aí, cara, a galera não tomava Campari, não tomava. É diferente. Cada um vai ter o princípio, vai ter um momento de descoberta dos sabores mais complexos. A galera confessando que já tá na idade do tiozão. Eu vou deixar a idade do tiozão pro seu Robson Grespan, que já é tiozão aí há bastante tempo. Quanto tempo o senhor já é tiozão aí, seu Robson? Uns 15 anos, pelo menos, já que eu te conheço. Já era velho naquela época, já não tinha cabelo. Imagina como tá hoje em dia. Vou voltar a falar da cerveja aqui. Então, Dunkel quer dizer escuro. Então a gente vai ter essa classificação. Então eu tive uma clara, uma red e uma escura. Tá fácil, né? A gente entender a evolução de cores. Antes de falar, não, vou falar dela. Depois eu mostro as três juntas, sem que eu derrube tudo. Vai ser fácil derrubar tudo. Mas eu vou falar para vocês aqui. O que eu tenho na mão é uma cerveja que vai trazer notas que remetem ao tostado. Então nós temos duas divisões. Então, um gole, tá muito boa essa cerveja. Ó, vamos lá, de lado, de novo, pra vocês verem, ficar um pouquinho mais de vontade. Olha lá, olha lá. Coisa mais linda. Olha só. A cerveja vai trazer notas de tosta,
facilmente identificáveis. A partir daí, a gente vai trabalhar com as notas de torra. O torra é onde a gente falou do café no começo, né? Lembra dessa história? Você não viu, né? Você perdeu o que eu estava falando no começo? Essa nossa live estará disponível no meu canal do YouTube. Aproveita, já se inscreve aí, se puder fazer as coisas ao mesmo tempo. Não vai embora, fica aqui. Mas já anota aí, se estiver pelo computador, abre a página no YouTube, Confraria do RR. Todas as minhas lives de todos os canais onde eu tenho feito estarão disponíveis. A gente vai ter uma semana e pouco de atraso, mas dá uma olhada lá. Não deixe de curtir. Foi muito bacana até agora e vai continuar sendo. Então você que perdeu alguma parte, vai lá, YouTube, em Confraria do RR, se inscreve e aproveita essa live inteira aqui, ó. Não dá para perder essas cervejas. Voltamos. Nossa cerveja escura, mais escura do que as outras, e aí quando você, a galera associa, a galera geral, né? Não você que já é um cara esclarecido, não você que está aqui comigo desde o começo, já entende as diferenças entre as cervejas, mas aquela gente que não está aqui com a gente, que não entende as diferenças que podem existir entre a cerveja, acredita que cerveja escura é doce, e não é, e não precisa ser. E por sorte nossa, ela não é? Porque boa parte das cervejas chamadas de doce, entendidas como doce pela galera, são cervejas que não são... Enfim, não vou falar mal de ninguém, nem de cerveja de ninguém. Mas quando você fala de um grupo de cerveja chamada Mouse Beer, são cervejas que são corrigidas com corante, são corrigidas com caramelo, e não é o caso, a ideia não é essa a necessidade. Então, entendendo que uma cerveja escura, ela vai estar, de novo, em equilíbrio de doçura e amargor, e este equilíbrio vai estar incrível por dois elementos. Ainda que escura, ainda que alcoólica e ainda que adocicada, eu percebo o lúpulo dessa cerveja. Isso já me facilita muito no sentido de diminuir a percepção de doçura. O que eu somo com isso? O amargor vindo da torra. Olha que beleza. Então quando eu pego uma cerveja que traz frutos para poder tomar café adoçado, não, toma café amargo, sabor mesmo, sabor muito mais vivo. Então, você vai pegar o seu café amargo e vai colocar na boca. Depois de um tempo que você toma café amargo, você está descobrindo os sabores incríveis que ele tem em sendo amargo. Se você ainda coloca açúcar no seu café, faça o seguinte teste. Prova o seu café amargo, depois coloque açúcar. Se é o que te faz feliz, vá ser feliz. O importante é ser feliz. Prova essa cerveja, prova o seu café amargo, coloca ele na boca, percebe? Depois de um tempo você vai conseguir identificar as notas do que eu falo que remete à doçura. A partir daí, adoça e dá aquele gole. Você vai perceber que de uma hora para outra o amargor desaparece. Não é que ele desaparece, ele está lá, é que a doçura aparece antes. Então toda vez que você tem uma cerveja escura, uma base de malte, 7,2% de álcool, e em cima disso você consegue entender essas características todas juntas, é porque de fato ela foi bem feita, ela está bem equilibrada e vale demais. Isso aqui é o seguinte, quer falar de carne assada, carne grelhada, o que vocês imaginarem nesse sentido? Os queijos mais pungentes, os queijos mais intensos, como o gorgonzola, nessa onda vai estar certo. Algumas restrições quanto ao uso em sobremesa, não é tão fácil envolver isso em sobremesa, então assim, eu trabalharia com sobremesas mais leves de doçura e com menos gordura, por exemplo, pudim daria. Vai falar que você não gosta de pudim? Vai falar que você não gosta de pudim, não dá, né? Pudim é sensacional. E aí, no meu caso, na minha preferência é sem furinhos. Você prefere com furinhos? Vá ser feliz, não tem nenhum problema. Mas a minha preferência, certamente, é pelo pudim cremoso e sem furinhos. Então, sobremesas à base de leite e à base de queijo, de uma forma geral, sem excessos de gordura. Onde eu tenho muita gordura? Em chocolate, em muito chantilly, eu perco. Eu não vou conseguir. Mas se eu estiver falando de uma cerveja, de uma sobremesa que não seja tão acelerada no sentido de gordura ou muito enjoativa de doce, mas que traga notas de leite ou de chocolate ou de café, gente, vocês vão ser extremamente felizes. Vou mostrar as três juntos. Escura, red no meio. Eu vou derrubar esse negócio. Vamos ver se eu consigo. Já agora vai. Fica aí, não caia, não caia. Seja uma taça educada. Olha lá, você consegue ver as três? Conseguem de trás para frente? Aqui, isso, olha lá, olha a coisa. Tá vendo a evolução? Então, é uma base, então não dá para... Sendo da grande família das box, existem grandes diferenças entre elas e facilmente identificáveis. Gente, vou ficando por aqui. Estarei à disposição de vocês no que vocês quiserem.
podendo me chamar no meu perfil é @chefronaldorossi. Eu tô por lá quase sempre, eu tô todo dia, né? Mas assim, se precisarem me perguntar alguma coisa aqui lá no canal do YouTube, que é realmente bem legal, e ó, falando de harmonização, Jéssica, que você acha que é bom esse livro? O seu Robson Grespan, é bom esse livro? O melhor livro de harmonização que pode existir. Não é porque foi eu que fiz, não, mas o livro mais incrível que a gente tem no mercado brasileiro, certamente. De coração, muito obrigado.